vocês? Eu espero que sim. Eu queria conversar um pouco, a gente já falou lá atrás, né, para quem acompanha as nossas gravações, né, eu assisti ouve, né, no carro agora, falando sobre a COP, né, como era importante falar sobre o meio ambiente, principalmente nessa conscientização do papel do ser humano na questão ambiental, né? E essa semana, toda essa questão que a gente conversou lá atrás, né, quando foi em novembro, mais ou menos, que foi a COP, né, começou dia 10, está aparecendo, né, então, tanto essas questões de ciclones que nunca existiram aqui no Brasil, como a questão mesmo, né, de falta de água. Então, assim, tá tendo racionamento de água em algumas regiões já de São Paulo. Então, é uma questão que realmente vai estar em pauta aí para o ano que vem cada vez mais, né? Então, a nossa responsabilidade com o planeta e também em sentir e entender essa consciência que se chama Gaia, né? A consciência que se chama Gaia, né, que teoricamente seria o planeta Terra, né, que na verdade nem é tanto terra assim, mas é mais água, ela é essa energia que traz essa força para que o planeta tenha ascensão, né? E muitas vezes quando você vê as mudanças que aconteceram no planeta, nas eras, né, nunca ocorreu por conta de um ser que criou aquela situação ou de um grupo de seres e aí depois aconteceu as mudanças, né? Era mesozoica, paleozoica. Então, o que acontece? É o próprio sistema Gaia, que é um sistema de um organismo consciente aonde nós vivemos nele. E é aquilo que a gente sempre fala, é como se a gente vivesse em algo que é inanimado, né? Assim, a percepção que eu vejo das pessoas é como se a gente estivesse num lugar sem vida e que os recursos só estão ali no sentido de dar apoio, mas que aquilo não é uma consciência, que não tem vida. E é muito ao contrário. Gaia é um planeta que tem muita vida e muita consciência, né? E todas essas mudanças no próprio sistema do planeta foram feitas por essa consciência. Então, é um planeta que tem muita história, tem muito processo de evolução. E que se você for contar o tempo onde os homens fazem parte desse processo, né, desde que do nascimento e da existência desse planeta, até quando o homem aparece, a gente estaria nos últimos segundos, né, do relógio, né? Então, a existência do planeta, nós seríamos lá no finalzinho, nos últimos segundos. Então, como a gente vai ignorar toda essa consciência e essa sabedoria que é esse planeta, né? E muitas vezes a gente ignora. E o preço que se paga por ignorar essa consciência, né? Então, como que a gente pode fazer ali no nosso espaço e no nosso campo para poder ser uma frequência e uma energia que pode ajudar mais e contribuir mais com o planeta, né? Existe uma rede de consciência que se chama rede cristalina, que é uma rede que está sendo colocada ao redor de todo o planeta, na verdade reativada, para que possa, né, que o pessoal fala, ascensão da terceira para a quinta dimensão sempre existiu, é que a gente não percebe. Então, é como se essa rede fosse começando a ativar para que a gente consiga perceber com mais consciência as outras dimensões, né? Que todas as outras dimensões elas já existem e elas já estão, principalmente no campo quântico, né? E aí, o desafio é para nós acompanharmos essa consciência, né? Como que ela está evoluindo, como que ela está desenvolvendo, o que que ela está fazendo, né? Para quem gosta de acompanhar, depois procura lá na internet, chama frequência Schumann. Frequência Schumann é uma frequência bem sutil que foi esse cientista Schumann que reconheceu que hoje a gente sabe que a frequência como se fosse as batidas do coração do planeta. Então, o planeta ele pulsa e a pulsação
dessa frequência, essa energia de frequência Schumann. E algumas máquinas, né, alguns medidores são capazes de trazer e perceber essa frequência Schumann. Então, se você hoje coloca a medição de hoje, tem lá o povo posta, né? E principalmente em novembro, e esses dias, né? Por esses dias, começaram a aparecer hieroglifos no próprio pulsar do planeta. Então apareceu um tridente, né? Para quem esteve no processo da Lilith sabe porque apareceu aquele tridente. E por esses dias apareceu várias frequências de padrões geométricos, né? Então, com certeza isso mostra a resposta do planeta sobre todas as frequências que estão chegando e o que está sendo integrado. E aí a pergunta é: o quanto que você está integrando tudo isso consciente ou inconscientemente, né? E aí, perceber essa resposta do planeta quando vem essas novas frequências, porque sim, começam a acontecer coisas que o planeta não fazia antes, né? Então, acordam-se vulcões, começa a aparecer, né? Principalmente normalmente vento, porque é energia de limpeza, né? Então, ciclones. Então, isso tudo tem a ver com a resposta do planeta nesse sentido da evolução que ela precisa fazer de terceira para quinta e que os seres humanos ainda estão muito desacordados sobre essa consciência, sobre essa vibração, né? Quando você começa a ter mais percepção, que nem para mim nesse período do ciclone, era um período que eu estava um pouco mais, mais tensa, mais nervosa. Você sente no corpo, porque você já percebe que o planeta ele também está tenso, né, nesse processo. E aí, quanto mais você se permitir se conectar, mandar energias positivas, pode ser coletivamente, pode ser individualmente, você está ajudando nesse processo para que possa ser de uma forma mais tranquila, mais amorosa e menos sofrida, né? E cada vez mais vamos ter essas frequências, por quê? Porque realmente, para 2026, com a energia de Marte, a Terra vai ser ativada nessas frequências e nessas geometrias que ela recebeu, né? Então, cada vez mais nós vamos estar nessas novas frequências. Então, para quem gosta, todo mês eu faço a meditação na rede cristalina, que esse mês vai ser dia 31, que eu vou colocar junto com o ritual do propósito, né, antigo ritual do conselho kármico, para a gente trabalhar as nossas frequências junto ao planeta, né? Uma dessas redes que também é muito legal de estudar e que você começa a entender como funciona esse entrelaçamento é a rede das árvores, né? E tem até um livro chamado A Vida Secreta das Árvores. E essa rede micelar, que, né, ela vai através de fungos e outros elementos, faz com que cada árvore ela esteja ali, mas esteja num campo. E quando tem uma árvore que tem problema, todas as árvores se juntam para ajudar aquela árvore, né? Bem parecido com seres humanos, né? Só que não. Então, como que a gente precisa voltar para essa consciência, né? Entendendo que estamos todos interligados e que quanto mais conectados e mais amorosos nesse processo, mais facilmente será feito toda essa transformação, porque a Terra já está se transformando, né? Para quem não percebeu, acho que agora é bem claro que existe uma transformação no planeta e que essa transformação vai acontecer, você querendo ou não. Então, pode ser de um jeito mais fácil ou de um jeito mais difícil. O mais fácil e mais difícil são as nossas resistências. Então, quanto mais a gente está em conexão com o planeta, mais conexão com essa consciência, né, que a gente chama de Gaia, mais nós vamos estar preparados para entender qual é o nosso papel, qual é a nossa mudança. Tanto que quando o pessoal soube, né,
dos terremotos no Japão, todos os cachorros e animais eles já sobem para a montanha antes do ser humano. Por que será, né? Porque eles estão conectados com o planeta. Então, eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Então, eles não ficam esperando. A gente fica, será? Será? Daí eles já sabem. E aí é esse ponto que a gente precisa voltar a ser natural, né? Para a gente saber que o planeta está em mudança. Então, como que eu me adapto às mudanças do planeta? Como que eu posso ajudar nesse processo a mim mesmo e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, fica essa dica porque, né, quanto mais frequências novas estão entrando no sistema do planeta, teve dia, por exemplo, que teve apagão, então as batidas pararam por um tempo. Depois teve um momento que o sistema estava, né, no pico, então foi para 20 Hz, né, sendo que às vezes a gente trabalha em 8, 6 Hz. Então, existe uma transformação, ela está acontecendo, e aí você pode fazer isso de uma forma mais amorosa ou menos amorosa, né? Então, quanto mais resistência, mais dor. Quanto mais abertura, mais tranquilidade e mais tranquilo vai ser o processo. E aí, para que todo esse processo seja o mais amoroso possível para a Terra e para a humanidade, né? Que a gente não entre numa situação aí mais complexa, que a gente fala que é aquele momento que não tem como voltar atrás, né? Na destruição que a gente está fazendo no planeta, né? Então, começar trabalhando nesse sentido, né? Principalmente com o nosso querido Gold Dragon. Gold. E essa sabedoria. Então, ele fala para guiar no caminho da prosperidade e acessar a sabedoria interna para realizar sonhos. E aí você fala, Marta, mas por que isso tem, que prosperidade tem a ver com todo esse problema com o planeta? Tem, porque quando a gente mudar a forma como a gente enxerga a prosperidade e incluir a terra no processo, nós vamos ser muito mais prósperos de verdade. Enquanto a gente só tiver uma visão unilateral do seu crescimento, que está ligado apenas ao crescimento unilateral, né, seu ou de um grupo, isso não é prosperidade, isso é ganância, né? Então, quando a gente começar realmente a incluir a Terra, o planeta e todos os seres para evoluir, crescer e prosperar, isso é prosperidade de fato, né? Que é uma prosperidade que vem da unidade, né? Então, e para a gente ajudar o planetinha, né? Porque eu sei que árvores caíram, coitadinhas, a gente manda energia para elas também, pessoas se desabrigaram, né? Então, a gente manda Fuchsia Dragon para ajudar você que está se sentindo sobrecarregado, confuso e com dificuldade de priorizar as coisas. Calma, que ela vai ajudar você a completar as suas tarefas. Então, Fúcsia vai ajudar você nessa confusão mental que tá depois de um ano de 2025 tão sobrecarregado que sobrecarregou até o sistema corporal. Muita gente tendo burnout, muita gente né, com dificuldade até de priorizar de tanta coisa que precisa. E o planetinha sentindo toda essa sobrecarga. Então, Fúcsia fazendo essa organização para que você consiga tirar esse lixo energético que não é mais para o seu bem maior. Então, os dragões eles têm essa força de ajudar exatamente porque eles também são a força que gera através dessas linhas de consciência do planeta que se chama linhas lei, né? Então, aqui nos Estados Unidos, né, em alguns países chamam de ley lines, e na China eles chamam de Dragon Lines, porque exatamente essa força da energia dos dragões perpassa também nas redes de consciência do planeta. Então eles apoiam toda a evolução, eles estão nesse papel ativamente para conseguir fazer tudo isso de uma forma bem amorosa e positiva para todos, né? Então, se você precisa hoje de uma ajudinha de Gold Dragon e Fúcsia, e também principalmente aqui para São Paulo se reorganizar, vamos mandando uma vibração de Gold e Fúcsia.
deixando tudo que foi para trás. Olha, o que não deu para fazer em 2025, não deu. Né? Então, para a gente fazer em 2026 e ser bem bacana. Outra coisa, dia 9 do 1, a gente vai fazer uma grande live, uma live podcast, juntando as antigas, né, que é a Ju e a Débora, com os novos, que é a Geisa e o Manx, para falar de 2026. Então, se você quiser participar online, você vai poder mandar suas perguntas, perguntar sobre 2026, quer uma carta para você, ou quer um convite. Então, 9 do 1, às 11 horas, a gente vai estar fazendo uma live grandona só sobre 2026, tá? E também, no dia 24 do 1, a gente vai ter o primeiro curso já na Hathor, para começar com tudo, que é o curso do Dragon Coaching. O Dragon Coaching, né, eu brinco que é o como treinar seu dragão ao contrário, porque é o dragão que vai treinar você e não você que treina o dragão. E ele vai então apoiar você para realizar os seus sonhos, porque às vezes a gente está preso numa dimensão só, enxergando uma parte do problema e achando que o problema é aquilo. Quando você faz o Dragon Coaching é um grande mapa energético. Então, os dragões, eles te apoiam para mostrar para você, porque como eles são seres de 13ª dimensão, eles conseguem ver em outras dimensões o que está interferindo no seu problema e mostrando outras possibilidades de solução. E isso é muito legal, porque às vezes a gente fica preso numa coisa só e não consegue resolver. E aí você consegue cocriar aquilo que você quer e deseja. É muito bacana. Então vai ser dia 24 do 1 e depois vai ter o trabalho do planner no dia 25. Então vai ser a única vez que vão ser 2 dias, porque a gente vai ter o trabalho do planner junto. Quer participar, né? Manda um WhatsApp pra gente, 11 96767 4841, 11 96767 4841, e vai ser bem legal. Curtam, comentem, compartilhem, né? É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.